Tudo Posso de volta. Olha, certamente você já ouviu ou até pronunciou a frase: vou exigir os meus direitos. Mas será que realmente cabem esses direitos? Em quais situações somos realmente lesados? Hoje o advogado Dr. Lucas Reis está com a gente para responder questões práticas em situações em que acreditamos que algum problema está acontecendo. Doutor Lucas, boa tarde. Boa tarde, Rafael. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Essa frase, né, vou exigir os meus direitos, é bastante comum, não é? Muito comum. Que geralmente falam essa frase, mas não fazem muita coisa, não executam a questão do direito, porque muitos desconhecem os verdadeiros direitos. Ou nem sempre cabe também, Ou né? nem sempre cabe também. Vamos lá, a gente tem uma sequência de perguntas aqui. A primeira já está aparecendo para a gente aqui na tela. Doutor Lucas, autenticar documentos ainda é obrigatório? Depende. Na verdade, antigamente, em todas as esferas, era obrigatório, existia uma lei que obrigava todas as pessoas que usassem do poder judiciário, administrativo, qualquer que fosse, sempre autenticar a documentação. Tá, por exemplo, eu tinha lá o meu diploma de faculdade, é isso, né? Isso. Aí pediu uma cópia, justamente eu tinha que autenticar essa cópia para poder entregar. Teria que autenticar para poder entregar. As instituições, hoje em dia, elas já facilitaram um pouco esse procedimento. Você já leva a cópia e elas autenticam na hora. No momento. Acho que ela bate aquele carimbo, original. confere com o original, é exatamente. Isso? Tá. A questão administrativa já está mais tranquila e não tem exigido muito. Mas nós sabemos que ainda tem alguns órgãos que exigem, por exemplo, o Detran é extremamente rigoroso com esse tipo de coisa, dentre outros órgãos, e é uma espécie de uma desconfiança do cidadão. O cidadão é presumível que é fraude o documento. Tá, mas o que eu faço então? Não adianta, tem que ser feito. Esses órgãos, eles têm decretos e têm portarias internas que exigem e devem ser respeitadas, senão você não consegue alcançar o teu objetivo. Tá. O jeito seria questionar antes, né? Mas se eu posso levar uma cópia, levar o original e vocês conferem na hora, é isso? Pode fazer. Eu questiono antes, isso, né? Pode fazer, mas nem todos os órgãos, principalmente órgãos estatais, vão fazer esse tipo de procedimento. Geralmente, empresa privada faz isso. Faculdades, sim. Isso, tá. O judiciário também já extirpou isso do mundo jurídico. Inclusive, o próprio advogado hoje tem fé pública e o advogado pode dar validade a todas as documentações. Antigamente era necessário autenticar tudo e era um custo absurdo. Hoje em dia, o advogado dando a garantia, nos termos da lei, de que é válido o documento, não há necessidade de autenticação também. Eu vou te mandar todos os meus documentos lá. Próxima pergunta, vamos ver na tela aqui. Tem mais uma pra gente aí? Tem várias perguntas pra gente. Certidão de nascimento é necessária mesmo depois que o cidadão já providencia o seu RG? Então, a certidão de nascimento é um documento que atesta o nascimento da pessoa, né, da criança. Então, é obrigatório sempre ter. Mas se depois disso, hoje em dia tem criança até com meses tirando que já tem o RG. Depois que tiver o RG, não há necessidade mais da certidão de nascimento. Mas é um pré-requisito para o nascimento. Porque tem instituição que realmente exige ainda, além do RG, a certidão de nascimento. É um rigor absurdo e desnecessário. Porque são documentos válidos, documentos expedidos pelo órgão estatal e pede-se as duas por mera insegurança mesmo. Hoje, no meu dia a dia, eu saio de casa apenas com a carteira de habilitação. Até porque ali já consta o RG, tem o CPF, além de ser um documento com foto. Com foto, exatamente. Substitui todos os outros todos os outros documentos. Mas ainda há órgãos, há institutos que exigem o RG. Se você não apresentar o RG, você não consegue atingir a finalidade lá que você deseja. Vamos ver a próxima pergunta aqui que está na tela pra gente. É correto cobrar multa no caso de perda da comanda em uma balada? Essa é muito curiosa e eu tenho episódios sobre isso. Então, as pessoas realmente desconhecem e eles abusam muito. Essas grandes baladas aí, a vulgo baladas, cobram multa e multas pesadíssimas. Já está implícito ali na comanda, né? A perda dessa comanda implica em multa de R$200, R$300 e por aí vai, né? Exato, porque há um pressuposto, eles imaginam que perdendo
aquela documentação, aquela comanda, a pessoa já vai utilizar, uma outra pessoa já vai utilizar para poder comprar ou então tudo que você puder. bebe, gasta tudo que tem direito e depois fala que perde. fala que perdeu. Exatamente. Mas é uma prática abusiva, é uma prática que deve ser coibida. O judiciário tem, assim, de forma unânime coibido essas práticas, inclusive no procedimento criminal. O fato de cobrar esse valor e a pessoa não queira pagar no dia, ela pode entrar com uma ação tanto civil quanto criminal, dizendo que ficou em cárcere privado. O problema é a quem recorrer às 5 horas da manhã, por exemplo. Então, é isso? há duas saídas para isso. Existem até duas correntes que dizem que é o procedimento light e um procedimento hardcore. Né? O light, 5 horas da manhã, aconteceu esse fato, você vai lá, paga o valor que estão cobrando, valor oneroso. Tem casas noturnas que cobram até 800 mil reais. Meu Deus. Paga, depois no outro dia já procura um advogado, entra com uma ação e pede a repetição do indébito, que é o pagamento indevido, e eles vão ter que devolver esse valor dobrado. Se não, já é o procedimento já mais hardcore, ir para a delegacia, fazer um boletim de ocorrência e por conta da ameaça, é um tipo de ameaça também, porque se não paga, eles não deixam você sair da balada, né? E também é constrangimento ilegal. E vai pelo caminho criminal. São duas saídas. Eu falei que eu passei por uma situação como essa. É o aniversário de uma amiga, uma balada em Campinas, né? Ela não bebeu absolutamente nada na comanda dela, justamente porque era aniversário, né? Era de comum acordo de todos os colegas ali custearem tudo aquilo, e ela acabou perdendo aquela comanda, né? Nós não pagamos, né? Mas também foi porque alguém conhecia o promoter da casa e aí sabia daquela situação de aniversário, acabou ajustando. Aí a dor de cabeça foi um pouquinho menor, mas perdemos ali nessa situação pelo menos acho que 40, 50 minutos. E é um desgaste muito grande, desgaste né? total, Muito grande. Não precisava disso, não, né? É desnecessário e extremamente abusivo. Isso não pode acontecer. Bom, próxima pergunta pra gente, vamos ver aqui. O restaurante pode exigir o pagamento do cover artístico? Sim, é um outro celeuma que deixa as pessoas bem confusas. Pode exigir, pode, desde que expressamente informe o consumidor no momento que ele adentre a casa. Tem muitas casas, tem muitos bares, restaurantes que já deixam lá uma plaquinha, né? E tem que ser uma placa visível, não é uma plaquinha... Não é escondidinha não, né? Não pode ser escondidinha. Então tem que ser algo visível que realmente demonstre que eles informaram e deram ciência. Porque a pessoa que está tocando, cantando ali, ela realmente precisa Agora também não pode ser um valor abusivo, né? Não pode ser abusivo, tem que ser um valor bem a menor, até porque quem assume o risco da atividade é a casa, né? O restaurante, qualquer que seja. E não o consumidor. Não, o consumidor vai pagar todos os valores lá da... Mais uma pergunta pra gente na tela. E os 10% do garçom? E aí? Esse sim é um outro problema. Esse não é obrigado. E a imposição, qualquer que seja, é prática abusiva, passível de reparação por dano moral e criminal também. Porque não pode haver esse tipo de cobrança. É opcional. Você paga se você achar conveniente. A minha dúvida é se realmente sempre esses 10% vão para o garçom. É uma outra história que vai mais para o lado do direito do trabalho. Geralmente não vai. Não vai? Não vai. Porque a empresa reembolsa aquele valor, paga um valor bem irrisório para o funcionário e não repassa o valor dos 10%. Na totalidade. Se realmente quero agradar o garçom, eu falo, eu não pago os 10%, mas dá uma caixinha pro garçom na hora ali. É mais vantajoso e motiva até o garçom mais, né? Acredito nisso também. Vamos ver mais uma pergunta aqui. Situações curiosas hoje, né, Lucas? O que o consumidor deve fazer se for lesado em um show, um teatro, outro evento? De repente um show que não acontece. Então, a primeira coisa, isso acontece geralmente em caso de cancelamentos de shows. Tem testemunha para isso, ou geralmente quando cancela tem uma notoriedade muito grande na mídia, pega esse documento que comprova que foi cancelado e pede a devolução do valor em dobro, sem prejuízo do dano moral. Porque se a pessoa teve que se deslocar de uma outra cidade, por exemplo, e se deparou com aquela situação no momento, há um constrangimento e é indenizável. Tá, então realmente levantar provas. Sim, é isso. Fundamental. Tem que ter Embora seria ali uma prova coletiva, né? Ou uma prova coletiva, gente, se for todo mundo com testemunha e um vai ser testemunha do outro, né? E consegue
realmente uma indenização. E naquela história assim, mas nós vamos remarcar, vai ter uma outra data, mas naquela data eu não posso. É outro... Aí você tem que pedir o ressarcimento. Exatamente, é uma lesão. Você foi lesado num direito porque você se programou para aquilo, criou uma expectativa, deixou vários afazeres, e nessa outra data, se você não puder, realmente é uma questão que envolve aí um fato que vai exigir indenização para tentar coibir essas práticas, porque geralmente Agora, acontece. A próxima pergunta, eu já passei por isso, tive uma tremenda dor de cabeça para cancelar um cartão de crédito que eu não pedi e acabou chegando na minha residência. Tá aí a pergunta, como agir se receber um cartão de crédito não solicitado? Então, essa é uma matéria, inclusive, constitucional. Você não pode receber algo que você não pede. E é uma prática também abusiva, é uma prática que é indenizável, e os juízes, pelo menos os juízes de São Paulo, Campinas, eles têm dado condenações pesadíssimas nos bancos para tentar dar um efeito pedagógico, ou seja, tentar discipliná-los a não enviar mais, porque isso acontece por o banco bater meta. Então, o consumidor ele não pode ficar à mercê de metas do banco. E, de repente, pode vir esse cartão sem ser solicitado e uma outra pessoa pega esse cartão, faz compras, desbloqueia, enfim. E aí vai trazer muito mais prejuízo para o consumidor. Então, é uma prática abusiva e está extremamente unânime em todos os tribunais que a indenização também vai ser pesada nesse sentido. Eu estava a um passo de exigir indenização. A um passo, até que o banco resolveu colocar panos quentes naquela situação. E aí, tentamos ser felizes para sempre. Sim, os bancos tentam, realmente, quase que todos estão tentando resolver antes de entrar na via judicial. Porque se for na via judicial, vai ficar mais caro para eles. Próxima pergunta, eu também sei que vai gerar muita controvérsia aí. Vamos ver. Meu carro foi arrombado no centro e eu posso ter o comprovante de estacionamento da Zona Azul? Na verdade, acontece isso muito, né? Você estaciona na área azul, na área delimitada, vai lá, paga o seu cartão, coloca ali. Exato. Até que ponto essa empresa é responsável por proteger o seu carro? Então, em verdade, não há proteção nenhuma. Não tem nenhuma? Uma incoerência muito grande, ao meu ver. Porque existe um decreto municipal, um decreto de 76 e outro de 84, que dispõe o seguinte: esse tipo de estacionamento, o vulgo Zona Azul, é uma prestação de serviço por parte da prefeitura. A prefeitura, ela assume o risco de prestar aquele serviço, contudo, em caso de roubo, furto, dano, ela não se responsabiliza. O decreto é bem nesse sentido. Então já deixa claro que não se responsabiliza. Ao meu ver, é uma afronta à dignidade da pessoa humana, porque a prestação do serviço ali está sendo da prefeitura, um órgão estatal, e nós vivemos num Estado democrático de direito que exige que o município, o Estado como um todo, tome alguma medida. E eles não tomam. Então eu tenho que entrar com uma ação. Entra com ação, mas não vai ganhar. Já está unânime nos tribunais que não ganha. Você pode ganhar contra o setor privado. Por exemplo, dura se você não paga, aí você é multado. Você é multado. Você estaciona o carro lá justamente numa vaga demarcada, que a Zona Azul está cobrindo ali, você leva uma bela de uma multa, pontinhos na carteira. Por isso que fica complicado a gente entender a questão do Estado democrático de direito. Será que vivemos numa democracia com uma irregularidade dessa? E se for no estacionamento privado, por exemplo, no shopping, supermercado? O privado já é diferente. A lei já é um pouco mais pesada nesse sentido. Porque quando você deixa, por exemplo, o estacionamento um carro dentro do estacionamento, naquele momento você realizou um contrato de depósito. Entrou na catraca do estacionamento, é como se você tivesse assinado de um lado e a empresa do outro. Fez um contrato de depósito. E esse estacionamento se responsabiliza por tudo, furto, roubo, avarias, inclusive por objetos deixados dentro... Mas plaquinha? E a famosa plaquinha? Não nos responsabilizamos por objetos esquecidos no interior do carro. É extremamente legítima. E quando eu vejo esse tipo de coisa, eu até dou risada, porque é uma forma de inibir e colocar na cabeça do cidadão que ele não tem direito. Mas aquilo é totalmente ilegal. Totalmente ilegal, não pode. Então reúna provas, entra com a ação, é o direito tira uma seu. foto da placa, tira a foto da placa e entra com a ação, que com certeza vai ganhar. E dá uma indenização também. Mesmo se baterem meu carro no estacionamento, por exemplo, mesmo, como qualquer tipo de avaria, eles se responsabilizam por tudo. É um contrato de depósito. Você depositou e eles devem cuidar como se deles fossem. Até um arranhado que tiver é de responsabilidade deles. Próxima pergunta.
que pega no pé dos seus colegas. Um advogado pode cobrar honorários do cliente se este for beneficiário da justiça gratuita? Pode. Pode mesmo? Pode cobrar. Na realidade, o benefício da justiça gratuita, ele é pedido no primeiro momento para quem é pobre na acepção jurídica do termo. E o que quer dizer isso? É que se a pessoa tirar dinheiro para pagar as custas processuais naquele momento, ela vai deixar de dar um sustento para a família, comprar arroz, comprar feijão. Esse que é o entendimento. Mas a relação dessa pessoa com o advogado é uma relação de prestação de serviço. O advogado não pode trabalhar de graça. Ele tem que fazer um contrato de honorários e tem que cobrar, mesmo que ela não pague as custas judiciais, porque ela é beneficiária da justiça gratuita para não pagar as custas que o Estado exige. Agora, os honorários do advogado, ela tem que pagar. Tá, a próxima pergunta está em relação com essa última questão. Qual percentual deve ser pago ao advogado em uma ação judicial? Bem controvertida também. Inclusive, os advogados há pouco tempo foram alvos de muitas chacotas até com relação aos honorários que se cobrava. Os honorários, eles podem ser cobrados até o percentual de 30%, é o máximo. Então você pode negociar ali com o teu cliente o valor 10, 20, 30%. Acima de 30%, a OAB já entende que é abusivo, que não pode ser cobrado, já está lesando na realidade, aquela relação ali, você está lesando o contratante, né? E nesse caso, pode haver sim a cobrança de 30% sem maiores problemas. Só que tem que fazer contrato, não pode ser um contrato boca a boca, tem que ser um contrato formal e com assinatura em todas as páginas desse contrato. O valor seria estipulado por porcentagem, não teria um teto? Existe sim um teto, inclusive o teto são valores bem altos. A OAB, inclusive, ela pune advogados que cobram abaixo dessa tabela. Eu posso combinar com um cliente de fazer uma ação e, de repente, cobrar 10, 20, 30 mil reais ou no êxito. Isso vai da negociação, se o cliente tem disponibilidade do dinheiro naquele momento ou não. Tudo isso tem que ser dosado. No geral, é sempre no êxito. Doutor Lucas Reis, quero agradecê-lo. Foi uma aula prática, né, de direito, de situações que o consumidor vive no seu dia a dia. Exato, exatamente. Muitos desconhecem e tem que correr atrás dos direitos. Se você ainda tem perguntinha desse tipo, né, alguma dúvida ficou aí, só mandar para cá um WhatsApp, 0 operadora 11 94494 5023. Você perguntando, Dr. Lucas volta para responder esses questionamentos para a gente. Lucas, valeu. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Olha, intervalo e no próximo bloco nós vamos receber aqui o cantor, compositor, ele é músico, vai estar cantando para a gente aqui. Quem vai estar aqui é o Valmir Borges, contando um pouquinho sobre a sua carreira, claro, né, animando a nossa tarde para você que está acompanhando o Tudo Posso. A gente já volta.